Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar conhecendo os principais elementos de uma instalação elétrica. Iniciemos com a energia, de onde ela é gerada, como ela é transmitida e como ela é distribuída até chegar às nossas unidades residenciais. O que é importante saber quando se fala em projeto elétrico? Nós temos que ter conceitos básicos, como ideia de o que é uma corrente elétrica, o que é uma tensão elétrica, o que é uma potência elétrica, que é o produto da tensão pela corrente elétrica, e o que é energia elétrica, que nada mais é que a potência utilizada num determinado tempo. Então, é a potência vezes o tempo dá a energia elétrica. Mas de onde vem a energia elétrica? Nós tivemos a eletrificação brasileira, isso em meados, bem no início do século XX, e feito por diversas companhias estrangeiras, né? Esse é o motivo pelo qual nós vamos encontrar em alguns estados diferentes valores de tensões elétricas. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a tensão de 120 volts e 220 volts como uma base. Já no sul, por exemplo, nós temos entre fase e neutro tensões de 220 volts. Em algumas regiões aqui, mesmo em São Paulo, por exemplo, na Baixada Santista, lá nós temos entre fase e neutro 220 volts e não 110, como é em São Paulo. Então, em função da forma como foi eletrificado o Brasil, nós vamos encontrar algumas diferenças e nós vamos abranger o maior número possível de situações que possa nos conduzir à solução de todos os projetos que envolvam, por exemplo, fazer um projeto em São Paulo, fazer um projeto no Sul, é um pouquinho diferente em função das companhias e das regras que cada companhia tem que devem ser seguidas com todo rigor. Vamos entender esta figurinha aqui. Então, eu quero dizer como funciona o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica aqui no Brasil. Nós temos uma usina geradora, que pode ser de eólica, fotovoltaica, hidrelétrica, não importa, termoelétrica. O importante é que nós vamos gerar, né, energia elétrica, vamos pegar essa energia elétrica gerada, vamos elevar a tensão através de uma subestação elevadora de tensão. Então, nós geramos média tensão aqui e vamos elevar a alta tensão, porque a transmissão em alta tensão existe menos perdas. Então, esse é o princípio. Elevamos, onde nós geramos, nós temos uma pequena subestação acoplada e eleva-se a tensão. A tensão é elevada e é transmitida em alta tensão. E depois ela é rebaixada novamente para até 2 níveis de alta tensão, um nível de alta tensão e um nível de baixa tensão, um segundo nível que a gente chama de secundária, né, plano secundário, e aí sim nós distribuímos para as residências, para o comércio e para as indústrias. Então, geração, eleva-se a tensão, transmite-se, é feita a transmissão em alta tensão, abaixa-se em 2 níveis. E o primeiro nível ainda é alta tensão e um segundo nível, baixa tensão, para distribuirmos as tensões, que são as tensões utilizadas em residências, em parte comercial e a parte industrial. À medida que nós vamos voltando a essas figurinhas, nós vamos mostrando a vocês e vai sedimentando os conceitos. Vamos entender, olha. Aqui, que é a parte de geração, eles vão gerar tensões na parte de geração alternada, 60 Hz, mas
a que nível de tensão? Aqui é 6.900 kV, 13.800 kV ou 18.000 kV. Então, nós estamos falando em alta tensão aqui. Muito bem. Isso aqui é gerado. Aqui vai para um sistema de elevação dessa tensão e ele eleva para níveis de extra alta tensão. Olha aqui, ó. Nós estamos falando que aqui ele sobe pelo menos 10 vezes ou mais do que isso. Aqui ele gerou 6.900 kV e está sendo transmitido em 69 kV. Então, de 6,9 kV foi para 69, ou de 13,8 kV foi para transmitido em 138 kV, ou níveis de 230 kV, extra alta tensão, 400 kV, 500 kV e acima disso. É feito até um estudo que nós podemos transmitir não mais em tensões alternadas, podemos transmitir em tensões contínuas, mas aí é feito um estudo e é verificada a viabilidade disso. A exemplo, em Itaipu, na Itaipu Binacional, existe uma transmissão feita em corrente contínua, tá? E a base de 500.000 volts. O interessante aqui é o seguinte, é que essa transmissão, vamos falar em 230 em média, 230 kV em média, né? Na parte de transmissão. Aí ela é abaixada para níveis de distribuição. Então a gente chama assim, ó, subestação abaixadora primária. Então ele abaixa em alta tensão, a base ele volta para os 6,9 kV, tá vendo? Ou outro nível, que pode ser 11 kV, 13,2 kV, 34,5 kV. Isso a gente chama de subestação abaixadora primária, nível primário, embora alta tensão. E depois, para entregar aqui, ó, para os nossos consumidores, nós vamos ter a subestação secundária, é um nível de uma rede secundária. Essa rede já é de baixa tensão, que pode ser 380 entre fases, né? 380 e entre fase neutro 220 volts, ou 220 volts entre fases e entre fase neutro 127 volts, que é o que normalmente utilizamos aqui em São Paulo, por exemplo. 220 volts ou 110, dependendo do transformador que é colocado nessa rede secundária, na distribuição secundária, nós podemos ter esses níveis de tensão. No Brasil, há lugares onde as tensões entre fase e neutro é 220 volts. É o caso do Sul, é o caso da Baixada Santista, por exemplo, algumas regiões do Nordeste, né? E também podemos ter entre fase e neutro 110 ou 120 ou 127. Então, é aquilo que eu já comentei. Como nós somos eletrificados por diversas companhias, com cada um com o seu critério, né? Então nós vamos encontrar essas diferenças de tensões em todo o nosso território brasileiro. À medida que nós vamos falando, ninguém precisa decorar isso, apenas isso é a nível de informação. Nós podemos fazer isso de uma forma simplificada, colocando, eletricamente falando, nós podemos simplificar tudo isso que eu mostrei aí para vocês dessa forma aqui, ó. Eu ponho nessa forma de plotagem aqui. Eu faço um gráfico dizendo a geração é feita em 6,9 kV ou 13,8 kV ou 18 kV. Isso é a geração aqui, ó, nessa parte. Depois eu passo por uma subestação elevadora, que é essa cabininha aqui, ó. E ela vai elevar o meu nível de tensão. Aqui ele chama de transformador T1, subestação elevadora. Vai para a linha de transmissão.
Da linha de transmissão, ele tem que rebaixar, só que ele rebaixa em primeiro nível, em alta tensão, em 6,9 kV ou 13,2 kV ou etc. E aí, através de outro transformador, ele abaixa essa alta tensão para níveis de baixa tensão, que é o que nós consumimos aqui, ó. Por isso que eu digo que tem dois níveis, né? Eleva-se em um único nível, depois, nessa subestação abaixadora, nós fazemos em dois níveis, redes com alta tensão e rede com baixa tensão. Vai ficar mais fácil de se entender na hora que eu mostrar a próxima figurinha. E aí vocês vão se familiarizar com aquilo que vocês vão ver agora. Por exemplo, é isso que nos interessa. Nós temos a rede de alta tensão, que é o primeiro nível, depois que veio da rede abaixadora, da subestação abaixadora. Então, tem um transformadorzinho aqui, ó, que é essa figurinha aqui, e ele vai abaixar para uma rede de distribuição, que nós encontramos isso no meio da rua, né? Depois nós vamos mostrar um vídeo, né, para vocês verificarem como que isso é na parte real, tá? Então, é a rede de baixa tensão. Essa rede de baixa tensão, se for, por exemplo, um sistema, normalmente vem em sistema fase, 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 né? O neutro é gerado, aqui é feito um aterramento, né? E o neutro é gerado neste transformador aqui, ó. Ok? Então, aí ele vira fase, fase, fase e neutro. É aqui que gera o neutro, nesse transformador. Muito bem. Daqui, ó, nós vamos fazer, através de um ramal de ligação, vem esses cabos aqui, ó. Do jeito que está aqui, vem fase, se for um sistema monofásico, vem uma fase e um neutro. Se for um sistema bifásico, vem duas fases e um neutro. Se for um sistema trifásico, vem três fases e um neutro, né? Chega em nossa casa, esse aqui é o muro da minha casa, nossa casa, e entra numa bengalinha, que é o poste, que é nosso, nós pagamos por isso, e ele tem um relógio vinculado a esse poste, que é o relógio que vai fazer a medição da energia que cada casa vai consumir. Muito bem, aqui é registrado aqui o nosso consumo de energia, e aqui é feito um sistema de aterramento, que é o aterramento primário dentro da nossa casa, tá? Que a gente chama de aterramento T. Mais tarde nós vamos voltar a falar nisso aí. É feito através de uma haste, que a gente chama de Copperwell, num padrão de energia, de entrada de energia, tá? É feito no padrão. Quando a gente compra o padrão de energia, a gente compra o poste, compra essa bengala, onde vai. Por que chama bengala? Porque ela tem um formato de bengala, onde os cabos entram por aqui para não molhar, né? Então, eles entram, descem paralelamente ao poste e entram no relógio de medição. Do relógio de medição que já está dentro da nossa casa, nós vamos fazer o sistema de aterramento através de uma haste, né? Que a gente chama de haste, conhecido com o nome de Copperweld, né? Ou alguns chamam de Copperwield, depende da pronúncia. E do relógio saem os cabos que vai alimentar o ramal de distribuição que vai chegar até o nosso quadro de energia elétrica, que é o quadro principal, que eu chamo de quadro geral de força e luz, ok? Então, essa figurinha aqui, ela vai nos acompanhar em todo o nosso projeto, porque nós vamos lembrar dessa figurinha e nós vamos associar os termos utilizados em nosso projeto. Por exemplo, aqui nós vamos falar muito em ramal de distribuição, porque esse ramal ele é calculado, os cabos que são colocados aqui nesse conduto ou conduíte, como preferem, eles são o cabo de alimentação que nós chamamos de padrão de entrada da nossa residência. E nós vamos calcular de uma forma diferente
do que nós vamos calcular os sistemas internos da nossa casa. Então, os cálculos são diferentes. Essa é a figurinha principal que nós devemos ter sempre em mente. Vem o sistema através de uma rede de alta tensão, que é a rede primária, e através de um transformador que é colocado no meio da rua, a gente transforma por uma rede de baixa tensão, que é a rede de distribuição secundária, tá? E desta rede secundária que nós obtemos e informamos aquilo que nós precisamos em nosso projeto. O que nós vamos informar à concessionária na hora que eu faço um projeto é: olha, eu preciso, nesse ramal de ligação, de cabos com essa seção, com essa bitola, né, que são os termos mais conhecidos, né, para atender o meu projeto que nós vamos executar aqui com vocês. Tá bom? Por enquanto, vamos dar uma pausa com tantas informações para que vocês vão sedimentando o importante.